Teve uma época que a minha agenda virou piada interna na empresa. Eu não tinha tempo para nada, eu tava trabalhando muito, tava sempre falando com gente diferente, atendendo cliente, sempre em reunião, pulando de call em call. Olha, eu me esforçava muito e dava tudo o que eu podia. Mas na prática, o que acontecia é que eu não ganhava mais dinheiro. Eu não me desenvolvia tão rápido quanto eu achava que deveria e a minha empresa não mudava de patamar. Eu tinha o sentimento de que as coisas estavam evoluindo muito mais devagar do que deveriam e que quanto mais eu fazia, menos resultado eu entregava. Só que por muito tempo eu achei que isso era normal, que fazia parte do jogo, que eu tinha que ser persistente, que ter paciência, que segurar a minha ansiedade, que ser consistente e que o resultado ia vir. Não é exatamente isso que a gente escuta por aí? Bom, hoje eu sei que não era assim, eu sei que não era parte do jogo. Era um erro de lógica. Eu estava sempre ocupado, sempre com coisa para fazer, sempre com a agenda cheia, terminava ali a semana completamente exausto, tendo feito 1000 tarefas, mas com aquela sensação ruim de que eu não tinha avançado de verdade. E claramente não era falta de esforço, era falta de critério. E não foi porque eu passei a trabalhar menos horas, fazer menos reuniões, atender menos pessoas, mas porque eu criei um sistema para decidir o que merece o meu tempo, o que entra na minha agenda e o que fica de fora. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero te mostrar o sistema que eu uso hoje para escolher onde focar, o que dizer não e por que isso vai fazer uma diferença muito maior nos teus resultados do que simplesmente aumentar a quantidade de trabalho. Meu nome é Guilherme Henke, eu sou empreendedor e investidor de dezenas de startups e autor do best-seller Como Investir em Startups, e eu não tô te falando isso para dar uma aqui de guru de internet, eu tô te falando isso porque eu já fundei 4 empresas e eu cometi praticamente todos os erros possíveis de alocação de tempo, de foco, de energia, e alguns desses erros me custaram literalmente anos da minha vida. Olha, teve uma época que eu achava que para aumentar as minhas chances de acertar, eu precisava fazer mais coisas, mais projetos, mais reuniões, mais network, mais oportunidades. Eu tratava tudo como imperdível. Todo convite era importante, toda reunião era estratégica, todo projeto tinha potencial até que a gente executasse para ver se ia dar ou não. Vai que fosse aquele ali o projeto que ia mudar a vida da empresa, né? O problema é que quando tudo é importante, nada é importante. Aí a minha agenda virou piada na empresa, meu próprio time tinha dificuldade de falar comigo, de ter um horário ali pra gente sentar junto, e eu vivia cansado e estava gerando bem menos valor do que eu podia. E aí um dia eu decidi fazer uma coisa que quase ninguém faz. Eu peguei a minha agenda e cruzei com resultados reais. Não com sensação de produtividade, mas sim com dinheiro, com receita gerada, com impacto, com crescimento. E o que eu vi ali foi assustador. Mais de 70% do meu tempo estava diretamente ligado a menos de 5% do meu resultado. Olha, eu estava ocupado, mas eu não estava avançando. E essa é a armadilha mais perigosa de todas. Porque se sentir produtivo não é o mesmo do que ser de fato efetivo. E a ciência já documentou muito bem como isso acontece. O nosso cérebro, ele usa o esforço que a gente faz como um atalho mental para avaliar o valor que uma atividade tem. Se foi cansativo, parece para o cérebro que foi importante, mesmo quando não foi. E é justamente isso que faz com que a gente tenha a sensação de estar sendo efetivo, mesmo quando o resultado não está vindo, quando o resultado não está aparecendo. Então a gente vai lá e simplesmente se ocupa e chama isso de produtividade. E no ambiente corporativo eu até consigo entender, porque muitas vezes, numa grande empresa, tu mostrar que tem trabalho ali sendo feito é melhor para o teu crescimento do que realmente entregar resultados de fato, né? A gente sabe como é que funciona aí a política dentro de grandes companhias. Mas para quem está empreendendo, isso não serve. E a maior sacanagem é que a gente é recompensado por dizer sim. Quando tu aceita, todo mundo te ama. Quando tu topa, tu é o cara gente boa. Quando tu atende quem te chama, tu ajuda quem pede, tu vira o cara. Mas quando tu diz não, tu vira o difícil, o arrogante, o antipático. Dizer não dói. Ficar parado dói. Então a gente vai dizendo sim, vai empilhando compromissos que não importam, até que um dia a gente acorda cansado, ocupado, estagnado, frustrado que as coisas não vão de fato para frente. E aí tem uma frase famosa do Michael Porter, o cara das 5 forças, que diz que a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Isso vale para a empresa, para estratégia empresarial, mas vale ainda mais para a tua vida. Olha só que curioso, a palavra prioridade, ela vem do latim
prioritas, e ela não tinha plural. Prioritas é o singular mesmo. Então se tu voltasse no tempo, lá na Roma Antiga, e falasse para um romano em prioridades no plural, todo mundo ia achar estranho, porque lá na origem, prioritas significava aquela uma coisa que vinha antes de todo o resto. Hoje a gente fala em minhas prioridades como se fosse normal ter 3, 5, 10 delas. E não pode ser assim, porque se tudo é prioridade, nada é. Olha, aqui vem a parte difícil. Depois de assistir esse vídeo aqui, tu vai sair daqui motivado e decidido, pô, vou dizer não mais vezes, vou dizer não para mais coisas, vou proteger as minhas prioridades. E o problema é que dizer não uma vez é fácil, mas tu vai ter que dizer não todos os dias, o tempo todo, é um novo normal que tu vai ter que assumir pra ti. E isso é bem desconfortável, eu sei bem disso. Mas dá pra dizer não sem virar um babaca. Deixa eu te dar um exemplo real aqui de um momento que eu acho que eu fui bem nisso. Semana passada um conhecido me convidou para um evento bom, um evento legal, assim, gente boa, gente relevante, o tema era legal também. O Guilherme de alguns anos atrás provavelmente teria dito, pô, vou tentar encaixar aqui na agenda, vou ao menos dar uma passada, mas dessa vez eu disse, cara, muito obrigado mesmo aí pelo convite, mas nesse momento eu tô focando aqui em 3 coisas específicas e qualquer coisa fora disso vai tirar minha atenção. Espero que tu entenda, porque isso aqui é realmente muito importante para mim. Simples, direto, sincero. E aí se ele ficasse puto também, azar o dele, porque eu fui cordial, fui respeitoso, expliquei para ele numa boa. Mas sabe o que aconteceu? A pessoa me respeitou pelo que eu fiz e inclusive me disse isso, porque eu acho que no fundo todo mundo inclusive gostaria de ser o cara, aquele cara que defende com unhas e dentes o seu espaço, as suas prioridades. Agora deixa eu te mostrar uma armadilha mortal, o custo afundado. O termo em inglês é sunk cost e aqui no Brasil a gente chama de custo afundado ou custo irrecuperável. Tu continua num projeto ruim porque tu já investiu muito nele. Tu mantém aquele cliente péssimo que só te demanda porque tu já atende ele há bastante tempo. Tu insiste numa ideia que tá travada porque tu já colocou muito esforço e fica ali na esperança de que agora vai. E esse problema tem um nome, é a falácia do Concorde. O Concorde ele era um avião, incrível, tecnologia absurda, fazia de Nova York a Londres em menos de 3 horas. E foi um fracasso financeiro por 40 anos. Mas os governos ali que estavam investindo nesse projeto, eles continuavam investindo e não conseguiam parar. Por quê? Porque desistir parecia um desperdício. Afinal, eles já tinham investido bilhões e não queriam jogar esses bilhões que eles tinham investido fora. O resultado é que eles perderam mais alguns bilhões antes de descontinuar o projeto. Eu sei que parece sem sentido, mas eu aposto que tu faz a mesma coisa com o teu tempo sem te dar conta. Se a pergunta errada é quanto eu já investi nisso, a pergunta certa é se isso não existisse hoje, o quanto eu pagaria para ter, o quanto eu me esforçaria para ir atrás e ter isso. Se a resposta for nada ou pouco, aí tu já sabe, tu tem que tirar isso aí da tua vida. Agora deixa eu quebrar um mito e te dar uma sugestão de ouro aqui. Isso não é sobre força de vontade, não é sobre disciplina, não é sobre se esforçar mais, é sobre criar um sistema. Porque se depender da tua motivação, da tua força de vontade, tu vai perder. Cansaço, pressão social, ansiedade, tudo isso ganha da tua motivação. Então tu tem que mudar a pergunta. Em vez de como eu faço mais, a pergunta é como eu faço o que realmente importa acontecer mesmo nos dias ruins, mesmo no dia que a motivação falhar, mesmo no dia que eu não tiver disciplina. Ó, eu faço isso de 2 formas. A primeira é mais estrutural. Eu organizo meus dias e semanas para que certas coisas tenham espaço obrigatoriamente e outras não. Tem espaços na minha agenda que eu não negocio. Exemplo, quando eu estava escrevendo meu livro, eu bloqueei a agenda entre 6 e 11 da manhã todos os dias da semana. Todos os meus outros compromissos eu teria que obrigatoriamente colocar eles depois das 11. O que quer que acontecesse, surgisse a reunião que surgisse, tanto no trabalho quanto o lazer que eu quisesse fazer, o exercício que eu queria fazer, eu tinha que dar um jeito de fazer caber entre as 11 da manhã e o final do dia. E essa era a negociação. Aquele horáriozinho entre as 6 da manhã e as 11 não estava na mesa para ser negociado. A segunda forma é com filtros de decisão. Quando surge ali uma oportunidade, eu gosto sempre de dar uma nota de 0 a 10. Se não for 9 ou 10, vira 0 automaticamente e eu nem perco meu tempo. Parece radical, mas é justamente por isso que funciona. Porque o difícil não é dizer não para as coisas ruins, isso a gente até consegue. O difícil é dizer não para as coisas boas, mas que não são tão essenciais. As coisas boas, elas são o maior inimigo das coisas certas, das prioridades, daquilo que vai te levar além na tua vida e no teu negócio. Agora, mesmo que tu tenha um bom sistema ali para definir tuas prioridades e proteger a tua agenda, tem um gargalo invisível que a gente tem que cuidar, porque senão ele
ele atropela e destrói tudo, que é a tua energia. Ó, um estudo com violinistas de elite mostrou que o que separava esses caras, os violinistas de elite, dos violinistas medianos, não era o número de horas de prática, era o sono. Eles dormiam mais, se recuperavam melhor, pensavam melhor e performavam melhor no instrumento. Ó, o Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele dorme 8 horas por noite e diz que por conta disso ele toma decisões melhores. E ele não negocia as 8 horinhas de sono dele. Às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente está cansado, quando a gente não dormiu bem, a gente decide pior, a gente cria menos, é menos criativo, a gente dá uma flexibilizada ali na disciplina e só fica apagando incêndio as coisas que surgem para nós. Então isso aqui não é sobre trabalhar menos para dormir mais, não. Isso aqui é sobre proteger a tua capacidade de pensar e de ser disciplinado. E agora vem a perguntinha que separa amadores de profissionais. Se tu pudesse ser excelente em uma coisa, qual seria? Não 3, uma. Ó, quando a Martha Lane Fox ela virou a campeã digital do Reino Unido, ela definiu a missão dela bem assim: colocar todos os britânicos online até 2012. Forma simples, clara, direta, mensurável, e isso dizia automaticamente para ela o que não fazer. Se não ajudava ela a caminhar em direção ao seu objetivo, ela automaticamente dizia não. E esse é o poder de a gente ter um norte muito claro. E agora vem o ponto mais importante. A gente vive aqui numa cultura que glorifica estar ocupado. Pô, e aí, como é que tu tá? Puta, tô na correria, né? Isso aí virou medalha, né? Quem não fala que tá na correria até se sente meio por fora, se sente desvalorizado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. É aquela história do filme O Clube da Luta. Por que que tanta gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que nem tem, para impressionar pessoas que nem gostam delas? Por que que muita gente bota mais esforço em parecer bem-sucedido do que em de fato ser bem-sucedido? Ó, uma enfermeira australiana, ela pesquisou os principais arrependimentos de pessoas no fim da vida. E o arrependimento número 1 foi: eu queria ter tido coragem de viver a vida que eu queria e não a que esperavam de mim. Forte isso, né? Espero que te faça refletir um pouco. Ó, agora 3 coisas práticas para tu fazer hoje. Primeiro, audita a tua agenda. O que realmente moveu a tua vida nos últimos meses? Se menos de 30% do que tu faz gera impacto real, tem algo errado aí. Ou também tu pode usar o método base zero. Se tu fosse montar a tua agenda do zero hoje, quais os teus atuais compromissos tu lutaria para poder colocar na tua agenda? O resto tem que sair. O que tu não for brigar para ter, o que tu não fosse brigar para ter, tem que sair. Lembra da minha agenda que virou piada? Foi exatamente isso que eu fiz. Segunda, define tua única coisa. Aquela que, se tu fosse excelente, mudaria tudo. Define ela de uma forma bem especificada, tipo a questão da internet lá no Reino Unido. Terceira, cria um sistema que protege essa prioridade. Bloqueios na agenda, regras claras, critérios de decisão, filtros para aceitar ou não alguma tarefa. Sem sistema, tu vai cair no teu padrão antigo, tu vai voltar para a tua inércia anterior. Isso não é fácil. Vai ter pressão, vai ter medo, vai ter fomo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A única coisa pior do que dizer não e se arrepender por alguns minutos é dizer sim e se arrepender por anos. Empreender é escolher o desconforto certo, aquele desconforto que eu topo. É dizer não para 1000 coisas boas para poder dizer sim para aquelas poucas coisas que realmente importam. Se tu acha que eu consegui te ajudar, me deixa um like que me ajuda muito e manda esse vídeo para alguém que está ocupado demais para crescer e vai que tu salva uma alma. Conversa comigo sobre isso e outros assuntos aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.